Bem-vindos, estamos a pensar Portugal com os temas que preocupam as pessoas, mas também os temas que, não preocupando as pessoas, são importantes para elas, mesmo que algumas não saibam que isso é importante. É o caso do debate que vamos fazer agora sobre a participação cívica, a importância que isso tem, como é que isso está a ser feito em Portugal, para que serve, como é que nos pode ajudar e, sobretudo, como é que as pessoas podem participar ainda mais ativamente na nossa democracia para que haja as mudanças que essas próprias pessoas pedem que aconteçam. E por isso vou ter aqui três pessoas envolvidas nessa participação cívica. Vou apresentá-las. Começo aqui pelo Roberto Falanga, que é investigador do Instituto de Ciências Sociais. Também o Christian Briciag, disse bem? Ótimo. Diretor de Operações da MyPolis, e ainda também o Renato Epifânio, que é presidente da Associação PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil. Associações da Sociedade Civil, é isso mesmo, que é a Casa da Cidadania, não é? Eu bem lhe disse que não ia conseguir decorar, mas ajudou-me. Já estamos a fazer aqui uma participação cívica. Para começo já está muito bom. Bom, vamos então avançar. E eu, Roberto, vou começar por si para lhe perguntar, tendo em conta a investigação que fez até sobre aquilo que é a inovação democrática, não é? Esse chavão, que muitas pessoas não sabem o que é isso de inovar numa democracia, mas tendo em conta até o mapeamento que fez dessas inovações democráticas, quais são os principais padrões e falhas que identificou e se há zonas de vazio participativo? Sim, em primeiro lugar, talvez esclarecer o que é que entendemos por inovação democrática. É um conceito chavão que ajuda a estudar, a analisar várias formas de participação cívica, vários tipos de práticas. E é um estudo que está em curso, portanto, o que nós apresentamos há cerca de um mês ainda são resultados preliminares. Continuamos a fazer este mapeamento das práticas que foram acontecendo em Portugal desde o 25 de abril até agora. Quais são os padrões que conseguimos encontrar até agora? Primeiro dizer, até agora conseguimos mapear cerca de 300 práticas e em cerca de 150 municípios. O nosso foco é nas práticas promovidas pelos municípios. Neste primeiro ano, pelo menos, o nosso foco é este. Próximos anos veremos se teremos as condições para continuar o estudo com noutras vertentes. E o que nós encontramos em termos de tendências, é claramente uma predominância de um certo tipo de participação cívica, em particular o orçamento participativo, que em Portugal, na última década, pelo menos, tem vindo a ganhar um peso muitíssimo relevante neste tipo de práticas. Mas também há muitas práticas de envolvimento dos mais jovens, por exemplo, e destaco também a presença de muitíssimas práticas que visam, pelo menos, ter um impacto naquilo que é a discussão pública à volta do ordenamento do território, do planeamento de uma cidade ou até de um bairro. Diria que estes tipos de práticas são as mais comuns daquelas que nós conseguimos mapear. O que é que falta fazer? Provavelmente destacaria aqui um aspecto, há outros, mas um aspecto que a mim é particularmente caro. Temos muitíssimas poucas práticas de participação cívica naquilo que é a monitorização e avaliação de políticas públicas. E é uma falha, não é única em Portugal, é uma falha que nós encontramos também noutros países, mas que tem a ver com uma cultura de pouca accountability, pouca prestação de contas também nas políticas públicas, onde, na verdade, a participação cívica seria muitíssimo útil. Sim. Christian Briciag, a MyPolis é uma organização não governamental, já existe há algum tempo. Quais são os maiores obstáculos que encontram ao tentar envolver os jovens em processos políticos concretos? É um desinteresse real? É um desinteresse estrutural? Boa tarde, antes de mais, Luís. Obrigado pelo convite. Boa tarde aqui aos meus colegas de painel. Eu não acredito que os jovens estejam desinteressados. Eu acredito que eles estão interessados, na verdade nunca foram convocados para um debate sério e nunca lhes foram disponibilizados meios necessários para tal. Portanto, acho que é um pouco por aí. Acho que temos que convidar os jovens a participarem, temos que lhes dar... Então porquê é que isso não aconteceu? Eventualmente alguma falta de vontade política, alguma falta de meios, ferramentas educativas também, acredito eu. Mas não parte das pessoas também? Eu acredito que as pessoas têm a oportunidade de
desenvolver quando são chamadas para tal e quando, mais uma vez, são disponibilizadas ferramentas para tal. Acho que é um pouco por aí. Eu diria que os jovens, mais uma vez, querem participar, os jovens portugueses querem participar, precisamos de lhes dar meios, precisamos de uma escuta ativa por parte, por exemplo, das autarquias e também um pouco da autonomia. Eu acredito que são os ingredientes chaves para um maior envolvimento e uma comunidade mais coesa. Sim. Renato Epifânio, as associações cívicas continuam a ser, na sua opinião, a espinha dorsal da participação cívica em Portugal ou estão a ser substituídas por formas mais fluidas, informais de mobilização? Sim, esse é um dos nossos problemas, porque a PASC já existe há cerca de uma década, 10 anos, e agrega associações da sociedade civil constituídas juridicamente, e o que nós verificamos é que cada vez mais as formas de associativismo, nomeadamente entre os mais jovens, são mais informais, não passam por um registro notarial, sendo que a PASC tem essa restrição jurídica e vamos mantê-la, até em prol de uma consolidação da sociedade civil. A PASC nasceu de uma tripla constatação, diria. A primeira, que a sociedade civil em Portugal é fraca, é frágil. A segunda é que era preciso juntar esforços, juntos somos mais fortes, esse é um grande lema nosso. E a terceira intuição, o terceiro eixo, é que quanto mais forte for a sociedade civil, melhor será o país, mais forte será o país. Portanto, é nesse triplo eixo que nós temos agido, procurando agregar associações que são muito diferentes entre si. O problema, enfim, a virtualidade e a grande fragilidade da PASC é essa. Nós agregamos associações muito fortes, até mediaticamente. Estou a falar da SEDES, por exemplo, que toda a gente conhece. Estou a falar do GEOTA, da APAV, são associações muito fortes, muito mediáticas. Depois temos associações que não são menos meritórias, mas têm um âmbito mais local, são muito pouco conhecidas. Associações mais de ordem ambiental, mais de ordem cultural. Eu, por exemplo, a PASC só agrega associações coletivas, não é? Os sócios são coletivos. Eu sou presidente da PASC, fui entretanto reeleito para um mandato de mais de 3 anos e estou como presidente da PASC enquanto representante, neste caso presidente do MIL, que é o Movimento Internacional Lusófono, que é essencialmente uma associação cultural que promove o diálogo entre os povos, países de língua portuguesa. E é difícil, de facto, fazer dialogar associações tão diferentes entre si. Mas, enfim, esse é o repto, é o esforço, isso é o que nós fazemos dia a dia, semana a semana, mês após mês. Mas, Renato, quando fala sobre essa falta de desenvolvimento das pessoas em Portugal, é uma deficiência cultural, digamos assim, porque eu se calhar também vou buscar um caso extremo. Nós sabemos que os franceses são muito reivindicativos, mas são assim desde provavelmente a Revolução Francesa, em que decapitaram os próprios reis, não é? E portanto, sempre que acontece alguma coisa em França, as manifestações que nós vemos nas imagens são sempre muito violentas, destroem ruas, casas, carros. Vimos os coletes amarelos na altura com o preço dos combustíveis e isso obrigou sempre o presidente francês a tomar decisões e a ir até às vezes ao encontro daquilo que eram as reivindicações do povo francês. Por isso é que eu lhe pergunto se isto também não é uma coisa cultural, porque costuma-se dizer que Portugal é um país de brandos costumes. Toda a gente se queixa, toda a gente critica, mas depois na hora de todos sermos chamados a fazer qualquer coisa, quanto mais não seja numas eleições, nós vemos os valores da abstenção, que enfim, nas últimas também reduziram, mas continua a ser um valor até alto. Portanto, do seu ponto de vista, isto é cultural mesmo? É possível mudar? Ou as associações têm que se adaptar àquilo que é a cultura do país? Não, o que nós verificamos é que no espaço europeu, e enfim, esse é o nosso espaço mais próximo, a cultura associativa, a rede de associações da sociedade civil, em comparação com os países nórdicos, com os países do centro da Europa, é menor, é mais frágil, e daí esse maior investimento que nós temos que fazer. Dito isto, eu também não me parece que esse exemplo que deu seja o mais eloquente. Não, eu não estou a querer dizer que agora vamos todos ali para o Chiado começar a partir lojas, nem tão pouco mais ou menos. Nem acho
espero que não tenham interpretado isso. Por isso é que eu disse que ia buscar um exemplo extremo, porque isso já não é participação cívica, isso já é crime. Exatamente, isso é rebelião pura e dura, e o que nós consideramos é que uma sociedade civil forte, aliás, a primeira intervenção foi nesse sentido, de responder a consultas públicas. Muitas vezes até o Estado tem até a nível central e a nível autárquico, os orçamentos participativos, por exemplo, há possibilidades da sociedade civil ter uma palavra, uma voz ativa na definição de políticas públicas. Isso muitas vezes não acontece. Não acontece porque as pessoas não estão devidamente enquadradas e agregadas em coletivos, em associações. E nós na PASC procuramos sensibilizar, promover essa consciência cívica. Todos nós podemos participar diretamente, enquanto cidadãos, em cada um de nós individualmente, ou através de associações, ou através da PASC, que é uma plataforma que tem relações diretas com o Governo, com os municípios, e nós procuramos também sensibilizar as várias partes. Por um lado o Estado, por um lado o Governo Central, os municípios, porque também ainda há uma desconfiança em Portugal, uma desconfiança atávica relativamente à sociedade civil. Isso também nós verificamos. Por exemplo, no campo da lusofonia, que é uma área em que eu conheço bem, até como presidente do MIL, o que nós verificamos é que há essa desconfiança. Por exemplo, a CPLP, que agrega os países, os representantes dos países de língua oficial portuguesa. A CPLP tem uma grande desconfiança relativamente às associações da sociedade civil que pugnam pelo aprofundamento da própria CPLP enquanto espaço de cooperação entre os países de língua oficial portuguesa. Tem sempre medo que existam associações que façam propostas que vão demasiado à frente. E essa desconfiança, a meu ver, é completamente despropositada, porque nós verificamos e reconhecemos que há vários planos. Neste caso, há um plano político ou diplomático, naturalmente, tem que ser mais prudente, tem que andar mais devagar. Mas, até para benefício da própria CPLP, neste caso, é apenas um exemplo, o facto de existirem associações da sociedade civil que fazem propostas, às vezes até algumas demasiado ousadas, isso é benéfico, abre o caminho e depois, naturalmente, os políticos, os diplomatas, podem fazer, enfim, os seus acordos num plano mais político, sem se adequarem plenamente a essas propostas. Mas esta interação, esta dialética entre a sociedade civil e o plano mais político, neste caso político-diplomático, a meu ver, poderia ser muito mais virtuosa se houvesse, de parte a parte, uma maior confiança e maior empenhamento. Roberto, provavelmente poderá querer acrescentar alguma coisa, mas eu faço-lhe a pergunta na mesma e depois vai respondendo. Porque Portugal tem investido nas últimas décadas em mecanismos de consulta, como ainda há pouco fazia referência, mas menos nos mecanismos de decisão partilhada. E, portanto, pergunto-lhe se acha que continuamos presos a uma espécie de participação simbólica. Bom, eu acho importante, em primeiro lugar, esclarecer que há vários instrumentos de participação cívica, e em particular instrumentos disponibilizados pelo Estado, não é? Ir para a rua partir lojas não é um deles. É uma forma de participação, agora se é cívico ou não já é outra será questão. Mais do lado reivindicativo, mais claro, do lado do sim. ativismo, mas pronto, é uma forma, eu continuo a considerar também uma forma de participação, sair à rua e protestar. Legítima, uma forma de participação legítima. Mas olhando para os instrumentos disponibilizados pelo Estado, nós temos vários tipos. Temos as consultas públicas, temos os referendos, temos as petições, as próprias assembleias municipais podem ser consideradas como um órgão de representação da sociedade civil, temos os conselhos municipais que também proporcionam uma ocasião em particular para a sociedade civil organizada, não é, de fazer algum lobbying, alguma pressão. Portanto, temos vários canais, temos vários instrumentos. O que eu disse há pouco sobre os orçamentos participativos, sobre as outras formas de participação cívica, diria que são uma novidade no panorama político, é uma novidade, quer dizer, já não muito recente, porque, na verdade, todo o debate à volta destas formas de participação já começou em Portugal a partir do 25 de Abril. Não nos esqueçamos que os primeiros 2 anos depois do 25 de Abril fizeram com que Portugal se tornasse um exemplo internacional de participação cívica. E aqui, também para me ligar à questão que foi colocada há pouco sobre a cultura
política portuguesa, ou seja, se será um problema cultural esta falta de participação cívica quando comparada com os outros países. Mas a verdade é que lá está, como diz, Portugal tem muitos instrumentos de participação formal, mas tem pouca participação efetiva. Portanto, o que é que explica este desfazamento? Pouca participação efetiva, o que é que entende? Participação eleitoral, ou seja, está a falar da abstenção nas eleições? Não só nas eleições, mas nestas tais formas que existem para que os cidadãos possam participar e reivindicar ativamente, mas ou seja, o que eu quero perguntar é se porque é que há um desfazamento entre as várias formas de participação, que está a referir a algumas delas, e depois a efetividade das pessoas realmente entrarem nesses mecanismos. O meu colega há pouco fez referência a uma questão que eu concordo, que é vontade política por um lado e desenho institucional, capacidade da administração pública de facto fomentar a participação cívica. O facto de termos instrumentos, o facto de termos enquadramentos legais para a participação cívica não esgota a possibilidade efetiva de participar. O que é preciso? É preciso que estas práticas sejam promovidas de uma forma inclusiva, em particular num país onde as clivagens socioeconómicas são enormes. Portanto, o que acontece é que, promovendo práticas de participação cívica, e aqui penso em particular práticas promovidas pelo Estado, se não houver este esforço de chegar aos grupos mais marginalizados ou, de alguma forma, subrepresentados naquilo que é o mainstream da democracia representativa, acabamos por ter pouca participação, e aquela pouca participação é, ao fim e ao cabo, uma echo chamber, é uma câmara de eco de grupos de pessoas que já têm acesso a outras formas de participação e que, portanto, acabam por multiplicar e amplificar só algumas vozes, mas não as vozes dos mais excluídos. E isto é um problema de legitimidade destas práticas e é um problema de credibilidade no longo prazo destas mesmas práticas. Então, como é que podemos garantir que esses mecanismos participativos, seja essa tal questão de não excluir determinadas pessoas, mas como é que nós podemos garantir que esses mecanismos participativos não fiquem reféns de um chamado, como é que eu ia dizer, participacionismo, ou seja, processos em que se participa, mas nada muda? Volto a um dos resultados que tivemos até agora no mapeamento. De facto, se não houver fiscalização, se não houver monitorização e avaliação destas práticas, e, portanto, se nós não passarmos de um certo experimentalismo com a participação cívica, não encararmos estas práticas de participação cívica como uma parte fundamental, crucial, essencial das políticas públicas, nós não conseguimos ter informação suficiente para corrigirmos aqui a forma como estamos a promover estas práticas. É um problema enorme. Quando eu digo que falta monitorização e avaliação, significa que falta documentação sobre estas práticas. Daí a necessidade de propor, de fazer este estudo, graças à Gulbenkian, de mapeamento. Porquê? Porque nós, investigadores, mas imagino também vocês, jornalistas, cada vez que querem falar, discutir, debater sobre a participação cívica e formos procurar a informação disponível sobre práticas que foram acontecendo nas últimas décadas, é um problema enorme a falta de documentação ou a falta ou então informação espalhada, pouco organizada, e, portanto, tentar fazer uma certa sistematização sobre aquilo que foi o registro destas práticas é importante também para percebermos o que é que funcionou e o que é que funcionou menos bem. Sim. Cristian, não sei se quer acrescentar alguma coisa ao que foi dito. Força. Eu queria esse propósito. Aliás, se bem entendi o alcance da sua pergunta sobre o participacionismo, porque às vezes, de facto, há uma distorção. Por exemplo, os exemplos que há pouco até eu próprio referi, dos orçamentos participativos, que é uma medida a priori boa, no sentido que é uma medida que procura apelar à participação da sociedade civil, das pessoas em geral, para uma co-definição, uma co-criação de políticas públicas,
O que é que nós verificamos? Verificamos é que depois a resposta é ultraminoritária. Há franjas que são mais ativistas, que respondem, a maior parte da população mantém-se ausente, não participa, e depois o resultado final, em alguns casos, não representa verdadeiramente a sociedade. Porque é uma minoria que decide pela maioria. Exatamente, é como haver um referendo. Imaginemos, enfim, em Portugal já houve referendos, mas há um referendo, só 10% da população participa, os resultados não podem ser, de facto, fiáveis. E, portanto, quando tem que haver, de facto, uma cultura de sensibilização, essa cultura cívica que tem que ser incrementada, porque, de facto, quando se abre essa porta de apelar à sociedade civil que participe, ela tem, de facto, de participar. E hoje há instrumentos. Todos nós, enfim, temos telemóveis, tablets, computadores, votações eletrónicas. Nós, na PASC, cada vez mais apelamos a isso, até porque nós temos associações sediadas em todo o país e temos associações observadoras em todo o espaço da lusofonia. E nós, quando promovemos debates, assembleias gerais, conselhos consultivos, não fazemos sessões presenciais. É tudo online e as pessoas votam online e até mesmo votações secretas, quando é caso de eleições. Eu agora recentemente fui reeleito numa votação secreta. Hoje há instrumentos que permitem a confidencialidade do voto e permitem essa maior participação. Aliás, nós vemos nas eleições para o Presidente da República, para as legislativas, sobretudo a nível da imigração, é uma vergonha que se reitera, eleição após eleição, que a taxa de participação é muito reduzida, e é muito reduzida porque os imigrantes, neste caso, não têm condições verdadeiras, reais, para participar. E hoje isso não se justifica com as condições técnicas, tecnológicas, neste caso, que existem para garantir essa maior participação. Certo. Cristian? Gostava de acrescentar aqui uma questão. Em relação ao PJ, aos OPs em geral, concordo consigo que os orçamentos participativos acabam por ser, ou seja, os vencedores, é uma franja muito pequena. No entanto, na minha opinião, o que se retira daí é o processo e não o resultado final. Ou seja, quem participa acaba sempre por aprender, por explorar mais o território, perceber o que é que já existe bom, o que é que se pode melhorar. Existe uma educação da própria pessoa que participa. Acho que é o que se ganha mais. Em relação ao votarmos eletronicamente, sinceramente não sei se é a melhor opção, não sei se não retira um pouco a seriedade do que é votar, por exemplo, para as presidenciais, para as autarquias em casa, através do telefone. Não sei eu falei sobretudo, por exemplo, no caso dos imigrantes. Admito que os cidadãos que residem em Portugal é muito mais fácil e aí poderia não ser o caso. Mas, sobretudo para os imigrantes, nós temos verificado isso, eleição após eleição, a dificuldade de votar é de tal modo grande que seria, e isso seria perfeitamente possível nos dias de hoje. Sim. Cristian, é sempre bom também ouvir as vossas trocas de ideias e perceber que realmente há aqui muito caminho ainda por trilhar e muitas medidas também por decidir e por tomar. E o Cristian, como eu já referi, está na MyPolis, é diretor de operações, e queria lhe perguntar se plataformas como a MyPolis, organizações não governamentais, podem realmente influenciar políticas públicas ou acabam por ser uma espécie de simulacros de participação? Não, acredito que influenciamos e co-construímos políticas públicas, ou seja, existe sempre uma co-construção entre a MyPolis, entre os jovens, principalmente daquela comunidade, entre autarquias. Nós trabalhamos maioritariamente com autarquias e temos N exemplos onde conseguimos implementar políticas públicas a partir de 2, 3 anos de trabalho com a MyPolis e com determinados grupos de jovens, os municípios adotam certas políticas. Consegue-me dar alguns casos concretos? Lá está, por exemplo, os orçamentos participativos, neste caso jovens, é o mais fácil, que lhe posso dizer. Conselhos Municipais da Juventude é uma coisa que está prevista na lei. No entanto, na nossa opinião, na MyPolis, é incrível que haja esses CMJs, no entanto, são estruturas muito pesadas, um comboio muito grande, onde na verdade não é nada jovem, onde um miúdo de 12 anos ou de 15 anos é bem-vindo a participar ou assistir, mas não pode opinar. E o que nós fazemos na MyPolis muito são assembleias entre jovens e seus representantes políticos. E este ano fizemos mais de 100 assembleias, de norte a sul do país, inclusive em outros países da União Europeia, e temos dezenas de municípios que adotaram este tipo de assembleias
Mas essas assembleias depois, as medidas propostas por esses jovens, propostas nessas assembleias, foram aceites pelas autarquias? Sim, a maior parte sim. Ou seja, dando-lhe um pouco o nosso histórico, nós, a Meipolis existe há quase 7 anos, trabalhamos com mais ou menos 50 municípios, de norte a sul de Portugal. Já fizemos mais de 400 assembleias entre jovens e os seus representantes políticos, onde foram apresentadas cerca de 800 propostas e dessas 800, 300 e muitas, 400 foram implementadas. Mais do que serem implementadas, na minha opinião, o que é importante é existir essa troca de opiniões, eu apresentar a proposta, o Luís dar-me o seu feedback, percebemos se é possível, se não é possível, se não é possível, porque é que não é possível, e lá está. Na minha opinião, nem tudo tem que ser implementado e tudo tem que ser sim, possível, vamos embora. Apenas daquilo que fui observando, as pessoas querem ser ouvidas e precisam de uma explicação porque é que é possível, porque é que não é possível. Sim. Força. Posso dizer, uma das práticas que também encontramos neste estudo, e devo dizer que eu não tinha conhecimento, e parece ser muito difusa, é o jovem autarca. Não sei se vocês... que é uma simulação de um jovem ou uma jovem ser autarca do seu município, portanto com um orçamento dedicado também para tomar determinadas decisões. Achei particularmente interessante porque, por exemplo, comparada com outras práticas, por exemplo, os orçamentos participativos, não é? Que, como referiste, acaba por ser também, ao mesmo tempo, um exercício de cidadania ativa, não é? De exercício da política, se quisermos também partidária, daquilo que é a democracia representativa. Porque, para mim, um dos problemas dos orçamentos participativos e de outras práticas é que, por vezes, acabam por ser práticas muito interessantes, muito boas, mas muito isoladas, muito afastadas daquilo, muito pontuais. Enquanto esta procura ou esta tentativa, não é, de integrar formas de participação cívica, como é o caso desta prática do jovem autarca, dentro da máquina governativa, para mim tem de facto um potencial muitíssimo interessante. Concordo consigo, nós temos aqui, trabalhamos com Mansamaio e Montabrão, uma freguesia de Sintra. Na minha opinião, daquilo que conheço, são exemplo. O presidente Pedro é grande máquina, implementa um conjunto de pensão, 11 ações, com o intuito de aproximar os jovens e, na verdade, os cidadãos todos da participação cívica, e uma das ferramentas que ele tem é o jovem autarca, e é mesmo jovem, porque são miúdos de 4º ano, neste caso. Estava aqui a pensar que pergunta é que lhe podia fazer sobre isto, mas tenho várias para lhe fazer, porque de facto são coisas interessantes que estão aqui a ser ditas, mesmo vocês os dois agora também acabaram de dar exemplos muito concretos. Mas eu pergunto-lhe ainda assim, Renato, que reformas, na sua opinião, é que são necessárias no sistema político para dar depois um real poder aos cidadãos, sem cairmos em populismos ou sistemas disfuncionais? Enfim, eu pessoalmente eu sou favorável à promoção de mais consultas populares, enfim, vulgo referendos, a nível municipal, a nível regional, a nível nacional. Obviamente, tendo consciência que não se devem banalizar, cada ato eleitoral, referendário neste caso, tem custos, mas poderíamos seguir as melhores práticas, também não temos que inventar a roda, procurar sempre inventar a roda. Noutros países europeus e fora da Europa, por exemplo, muitas vezes agregam-se referentes a eleições nacionais. Isso, desde logo, diminui substancialmente, ou quase a 100%, os custos inerentes a qualquer ato consultivo e, neste caso, ato referendário. Eu penso que... eu, pessoalmente, enfim, isto obviamente estou aqui como Presidente da PASC, mas isto já excede um pouco a minha condição de Presidente da PASC. Eu, pessoalmente, sou muito apologista da promoção desse tipo de consultas, mas a montante tem que se sensibilizar, e reitero, a população para participar efetivamente, porque senão corremos o risco dessas consultas ficarem capturadas por minorias mais ativas que distorcem os resultados eleitorais. Mas, na sua opinião, há hoje uma espécie... um déficit de responsabilidade cívica ou um excesso de dependência do Estado? Eu penso que em Portugal há um déficit da sociedade civil, há essa desconfiança do Estado em relação à sociedade civil e, portanto, todos nós, enfim, se é o meu caminho,
Todos nós devemos pugnar pelo fortalecimento, pelo empoderamento da sociedade civil. Penso que isso é benéfico para todos nós. Então como é que se pode combater esta passividade? Isso é um trabalho que vem da escola, da promoção do associativismo, e o que nós verificamos, os jovens têm essa, muitas vezes, começámos por falar disso, não é? Muitas vezes têm essa cultura cívica, mas é uma cultura cívica muito fugaz, muito fluida, que depois não se consolida em associações, não se consolida em práticas que perduram no tempo. E, de facto, nós apelamos a isso, a uma participação que perdure no tempo, que seja mais constante. Estes projetos da sociedade civil não são projetos que se realizem numa semana ou sequer num mês. Isso é importante, essa sensibilização. E é esse, enfim, o nosso caminho, tendo consciência que ainda há muitos obstáculos a vencer. Sim. Roberto, sorriu aqui quando eu fiz esta pergunta, portanto, força. Os últimos dados do European Social Survey, que é este grande inquérito à escala europeia, coloca Portugal entre os primeiros 4 países onde a taxa de desconfiança dos cidadãos para com as instituições e os representantes da democracia representativa é a mais elevada. E aqui combina 2 fatores. Por um lado, é a desconfiança para nós termos capacidade, não é, de influenciar as políticas públicas, e por outro lado é a desconfiança das próprias instituições e os nossos representantes de darem respostas eficazes, efetivas àquilo que são as nossas necessidades. Portanto, concordo consigo quando diz que um dos caminhos é a formação, provavelmente as escolas, mas acho que outro caminho, e é provavelmente também o mais, para mim, pelo menos o mais importante, é termos uma classe política credível e responsiva, portanto uma classe política que saiba de facto traduzir aquilo que são as necessidades que estão a ser colocadas pela sociedade civil, porque senão isto é um ciclo de contínua frustração em que a sociedade civil continua a exigir mudanças e a classe política a responder outra coisa. Mas isso, se me permite, também passa por uma reforma do sistema político eleitoral. Pelo menos, enfim, há várias associações da paz que pugnam por isso, em meu ver bem. O que nós verificamos, enfim, sem diabolizar os partidos, que os partidos são essenciais à dinamização e à sustentação da nossa democracia representativa, mas o que nós verificamos é que, enfim, há elites partidárias que determinam quais são as listas de deputados que vão a eleições, não é? E os cidadãos em geral, cada um de nós, não tem poder real de escolha. Enfim, escolhe uma lista em detrimento de outra, mas, por exemplo, em certos países, aqui no espaço europeu, enfim, que é o nosso ponto de comparação, os cidadãos podem escolher o deputado que os vai representar. Podem reordenar os deputados na lista que lhes é proposta. Ou seja, na Alemanha, nos Países Baixos, há exemplos que nós poderíamos importar, enfim, com pequenos ajustes, e isso, a meu ver, é essencial também para promover neste caso, para promover essa maior cultura cívica e para suplantar essa desconfiança, esse fosso que existe ainda entre a sociedade civil em geral e a classe política. Porque, de facto, eu também tinha conhecimento desses inquéritos, desses resultados. Esse fosso persiste, em alguns casos até parece aumentar, e isso é preocupante. Nós temos que, de facto, procurar suplantar esse esforço e procurar que a sociedade civil se sinta cada vez mais representada no Parlamento. Enfim, nós sabemos que, a nível autárquico, há essa possibilidade de cidadãos independentes, não vinculados partidariamente, poderem se candidatar às freguesias, às assembleias municipais, às câmaras municipais. Na Presidência da República também é possível cidadãos independentes serem candidatos, mas no Parlamento Europeu há ainda uma porta fechada, há um bloqueio que persiste e, a nosso ver, poder-se-iam dar passos no sentido, neste caso, de abrir o Parlamento mais à sociedade civil. Um candidato a primeiro-ministro poder ser independente? Exatamente, e mais do que isso, eu tenho consciência que depois há calibragens que têm que ser feitas, não é? Mas abrir o Parlamento a candidaturas, a listas independentes,
permitir, por exemplo, que os cidadãos, como há pouco referi, possam escolher diretamente o seu deputado e não à partida escolher apenas uma lista em que essa ordenação dos deputados está pré-definida. Enfim, há medidas passo a passo, enfim, sou gradualista, sou reformista, penso que se poderiam dar passos nesse sentido em que as pessoas se sentissem mais envolvidas nas decisões finais. Sim. Cristian, força. Eu queria também acrescentar, falou-se aqui em formação e plataformas eletrónicas. O que nós fazemos na MyPolis são exatamente ferramentas educativas para implementar em escolas. Como é que isso tudo começou? Hoje em dia somos uma associação sem fins lucrativos. Começamos com uma startup tecnológica, onde desenvolvemos uma plataforma com o intuito dos jovens poderem dar os seus contributos dos desafios que existem em determinados territórios, identificar o desafio, identificar uma solução, e nós fazíamos a ponta entre os jovens e a autarquia. Pensamos que com essa plataforma íamos salvar aqui o mundo da participação cívica. Não aconteceu, fomos tentar compreender porquê, e o que percebemos é que os jovens e as crianças que já eram participativas continuaram a participar na nossa plataforma, os que não eram muito, não participavam. E o que percebemos, na nossa opinião, é que existe uma falta de ferramentas educativas ou uma falta de formação neste sentido. E hoje em dia, 98% do que fazemos são ferramentas educativas que implementamos em escolas, desde miúdos dos 4 anos até miúdos mais velhos, até aos 30, que é o meu caso. Então, o que é que lhe parece mais urgente, Cristian? Se é mobilizar mais cidadãos ou, de alguma forma, transformar as instituições para serem mais abertas à participação? No seguimento também daquilo que o Renato fazia referência. Sim, eu acho que temos que, se calhar, começar pelas instituições, mas formar também os cidadãos. Ou seja, não se pode fazer uma coisa sem a outra? Sim, acredito que não. Eu ainda há pouco, se calhar, fui um pouco injusto no início, injusto e populista, bati logo no alvo mais fácil, pouca vontade política. Existe até bastante vontade política, no entanto, se calhar é necessário criar mais ferramentas, tanto para que os políticos ou os representantes políticos utilizem, como os próprios professores. Na nossa opinião, na MyPolis, tudo começa nas escolas e lá está, a escola já tem 1001 atividades e 1001 funções, e acrescentar mais uma é desafiante, no entanto, acredito que é essencial. Devíamos começar desde pequeninos, a incentivar os miúdos a participar, a explicar como é que se pode participar, e acredito que a partir daí poderíamos ter bons resultados. Então, enfim, os jovens, não quero estar a fazer esta afirmação com 100% de certeza absoluta, mas desconfiam neste momento das instituições tradicionais, vamos dizer assim. Talvez porque durante muito tempo foram esquecidos, não havia muitas medidas para valorizar os jovens, etc. Como é que a MyPolis pode funcionar como ponte sem perder a autonomia crítica? Sim, lá está, nós somos exatamente isso, uma ponte, uma ferramenta onde conseguimos, por um lado, sentar à mesa os jovens, por outro lado, sentar à mesa os representantes políticos e dar aos jovens ferramentas para que eles possam organizar as suas vontades, perceber, na verdade, quais são as suas prioridades, quais são os desafios que querem melhorar, como é que podemos melhorar esses desafios e depois, de uma forma construtiva, comunicá-los com quem decide. Porque, lá está, não interessa só mandar o bitide, porque isto é fácil. O que, na nossa opinião, é necessário é dar uma opinião construtiva e com uma solução. Pode não ser a solução ideal, depois a solução co-constrói-se. No entanto, mais uma vez, disponibilizar ferramentas para conseguirmos compreender qual é que é o desafio que nos está a incomodar e como se calhar, implementar este desafio. Discorda? Roberto? Não, eu acho que é verdade, em parte é verdade o que disseste no início, ou seja, é também preciso apostar numa capacitação da administração pública em captar aquela energia, aquela força e aquela linguagem que nem sempre é auto-explicativa, que é utilizada pelos jovens, na rua, inclusivamente. E aproveitar estes momentos de energia explosiva, às vezes, nem necessariamente violenta, para fomentar a participação cívica. Eu estou a pensar num caso concreto. Pouco antes da pandemia, Portugal foi um dos países, juntamente a outros, que viu os jovens protagonizar os movimentos para sensibilizar a sociedade em torno das alterações climáticas.
em parte continuam, mas sabemos que a pandemia criou aqui um momento de histórico que ainda provavelmente temos de digerir. Porquê que as instituições não souberam até agora captar aquela energia que se estava a espalhar nas ruas e, por exemplo, montar, organizar momentos de debate público, de discussão pública com os jovens? Temos ferramentas, há práticas, provavelmente hoje em dia, uma das práticas mais disseminadas internacionalmente, pelo menos no Ocidente, são as chamadas assembleias climáticas. Portanto, já não é o orçamento participativo, são assembleias de cidadãos, portanto, um grupo relativamente pequeno ou amplo, dependendo do ponto de vista, 50, 100, 150 cidadãos, sorteados, que discutem medidas no âmbito de ação climática. É uma prática que em Portugal ainda não está a ser, a meu ver, devidamente considerada. Porquê? Eu não entendo, ou seja, e na rua, na verdade, até a pandemia, até ontem, tivemos milhares e milhares de jovens a exigir medidas eficazes, a chamar a atenção do Estado sobre a necessidade de agir sobre as alterações climáticas. E aqui nós temos um gap, temos aqui um problema, a meu ver, um problema que provavelmente se justifica pela falta de capacidade que o Estado ainda tem de entender aquela linguagem, de traduzir aquela linguagem que está a ser falada pelos jovens. Bom, mas atirar tinta para cima de políticos pode não ser a melhor forma também para os políticos entenderem, não sei. É verdade, mas eu por acaso não me estava a referir a estes episódios, podem ser entendidos mais extremos. Estou a falar nos protestos. Houve muitíssimos protestos na rua em que o objetivo era pura e simplesmente chamar a atenção da sociedade sobre o tema das alterações climáticas. E acho que foi um pedido que caiu um pouco no vazio. Mas isso é falta de vontade política, porque a evidência científica é que existem alterações climáticas e que há coisas que podem ser decididas para mudar e reverter isso. E o que estou a dizer é que é, ao mesmo tempo, uma ocasião que o Estado, as instituições teriam para promover momentos de participação cívica alargada. Então, Roberto, deixa-me também me perguntar, há pouco já falámos aqui um bocadinho sobre as redes sociais ali com o Renato, e depois eu também queria falar consigo e perceber, tendo em conta também a investigação que faz, se de facto a participação digital veio ou não democratizar o espaço público ou se pelo contrário veio fragmentar. O que é que mostram os dados? Em Portugal, os dados até agora mostram que há uma predominância do formato presencial, com um crescimento expectável do digital, portanto há cada vez mais processos híbridos que misturam, portanto, o presencial com o online. É interessante notar, sobretudo comparando os dados que temos de outros países na Europa, que de facto o digital, portanto, processos pura e exclusivamente digitais, são ainda a minoria. Portanto, o digital ainda não está a ser utilizado de forma preponderante naquilo que é processos de participação cívica. Portanto, ainda é cedo para chegarmos à conclusão se a participação digital democratiza ou fragmenta o espaço público. Eu acho que o híbrido dá aqui uma indicação interessante, que é provavelmente uma consciência de que o digital por si só não democratiza, porque o digital por si só é verdade que chega a pessoas e grupos que por várias razões não conseguem, não é, estar fisicamente no processo, mas ao mesmo tempo corre o risco de aumentar as desigualdades, o chamado digital divide, não é? Portanto, se nós de facto montamos processos digitais, mas não formamos os cidadãos a utilizarem estas ferramentas digitais, na verdade o que acabamos por fazer é excluir ainda mais esses grupos, estas pessoas que não têm formação, não têm capacidade, não têm literacia digital para participar. Sim, mas uma vez mais a formação a montante é essencial. Eu, nesse aspecto, sou muito crítico, cada vez mais crítico das redes sociais. Promovem uma resposta imediata, sem mediação, sem ponderação. Enfim, eu sou formado em filosofia, esse é o meu percurso, e a filosofia é, por definição, esse discurso autorreflexivo, autoconsciente, mediado, não imediato. E o que se verifica nas redes sociais é uma participação efetiva, mas é uma participação, na maior parte dos casos,
com pouca substância, com pouca reflexão, enfim, sem ser demasiado paternalista, ou seja, e depois promove essa fragmentação. Não há, de facto, muitas vezes, uma consciência, uma consciência pública. Não há uma opinião pública sustentada. O que há é uma pulverização de opiniões, muitas delas expressas nas redes sociais, mas que não traduzem, de facto, essa opinião pública. E também por isso uma experiência como a da PASC parece-me interessante, até pela interação que promove entre várias associações. Apenas vou dar um exemplo. Mas eu também iria perguntar exemplos que me pudesse dar do seu trabalho concreto, mas força, porque eu tenho aqui mais perguntas. Portanto. Por exemplo, é um exemplo que, enfim, ainda antes da pandemia, nós agora temos esse cronograma mental, não é? Antes da pandemia e depois da pandemia, por causa do que se passou e do que se tem passado e do que se passa ainda, infelizmente, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Nós, neste caso no MIL e associações parceiras do MIL, portanto mais ligadas à lusofonia, ao espaço de língua portuguesa, promovemos uma ação de sensibilização na rua, uma manifestação pacífica, que partiu da CPLP, à frente da CPLP, e fomos em cortejo até a Embaixada de Moçambique, a pé. E foi muito interessante que nós, na altura, espalhámos o repto pela PASC, e a PASC, como há pouco salientei, agrega associações muito diferentes entre si, e foi muito interessante, por exemplo, ver associações ambientalistas, como o GEOTA, enfim, que à partida estariam um pouco distantes desta causa de Cabo Delgado, em Moçambique, e que se associaram. Ou seja, também aí há um esforço de sensibilização ou seja, nós saímos da nossa própria bolha, não só pessoal, mas muitas vezes associativa. Nós só estamos preocupados com, de facto, o que se passa na nossa associação, com o nosso umbigo, neste caso o nosso umbigo associativo, e procurarmos também trabalharmos em conjunto. E esse trabalharmos em conjunto é, de facto, muitas vezes um grande desafio. Porque a cultura dominante não é essa. A cultura dominante é, de facto, um certo umbiguismo pessoal, e mesmo quando há essa cultura cívica, muitas vezes nós só estamos preocupados com as causas da nossa associação, com os problemas da nossa associação, e trabalhar em rede é, de facto, muitas vezes difícil. Mas no trabalho que tem desenvolvido e as associações da PASC que têm conseguido trabalhar com os jovens, pergunto-lhe se têm conseguido integrar novas formas de ativismo, como o digital ou até movimentos espontâneos. Não, nós temos procurado isso, e também aí, sobretudo depois da pandemia, muitos dos debates que nós promovemos são online. Nós temos o Conselho Consultivo, em que estão representadas todas as associações, são online, Assembleias Gerais online, de modo a propiciar maior participação. E pensamos que o caminho é esse. Só muito excepcionalmente é que fazemos sessões híbridas, ou seja, mesmo quando fazemos sessões presenciais, temos sempre essa possibilidade de também participação online. Nos dias de hoje, e com a facilidade tecnológica que existe, pensamos que já nem se justifica haver sessões puramente presenciais, porque isso à partida dificulta muito e é um pouco contra a natura, até sobretudo para os mais jovens. Para eles é tão fácil participar online e, portanto, nós, a meu ver, devemos promover abrir essa porta cada vez mais. Sim, ainda sobre esta questão das novas formas de ativismo, Cristina, também das redes sociais, do digital, como é que se pode contornar o efeito bolha, precisamente das redes sociais, onde alguns dos participantes já são mais interessados, se calhar não vou dizer mais informados, porque as redes sociais, como fonte de informação, também é enganador, não é? Lá está, eu acho que participação cívica é uma bolha, ou pelo menos cá em Portugal acredito que está circunscrita a uma mão muito pequenina de pessoas. Acho que somos muito poucos os que estão interessados e ativamente a participar, e mais uma vez vou ter que puxar pela mesma coisa, que é formação, na nossa opinião, é formação desde o início e mostrar que vale a pena. Por exemplo, as tais assembleias que fazemos entre jovens e representantes políticos, muitos jovens ficam, ok, afinal a nossa Presidente de Câmara é uma pessoa assim como eu, com duas orelhas, uma boca, e afinal a senhora é incrível, não é aquilo que eu ouço em casa, etc, etc. Acabo por aproximar. Outro exemplo, nesta linha também que lhe posso dar, nós trabalhamos com jovens ali, a partir dos 18 também temos
uma ferramenta educativa, que são uns bootcamps de 1 a 2 dias, que são simulações eleitorais, e muitas vezes deparamos-nos com jovens que estão muito desacreditados com a política, porque também não conhecem. Exemplos práticos que me recordo. O ano passado, eu e o Bernardo dinamizamos um bootcamp com 120, 140 miúdos em Odmira. Estava muita gente, muitos jovens, já mais para velhotes, vereadores da Câmara Municipal, professores, e no início a pergunta que o Bernardo faz, o que é que acham da política? Levanta a mão, o Rodrigo, o micro, 200 pessoas na sala, são todos uns ladrões, etc, etc, etc. No final do dia, o que temos, existe uma eleição onde são eleitos alguns jovens que acabam por trabalhar com o município de uma forma muito próxima nos meses seguintes. Por incrível que pareça, o Rodrigo foi eleito em primeiro lugar. A partir daí foi um exemplo. Outro exemplo muito claro, também nesta ferramenta... caso de estudo. Investigar. Nesta ferramenta educativa, outro miúdo em Lolé, a mesma coisa. Fizemos um evento em Lolé, também muito desconfiado. Isto não é para mim, isto é só ladrões, etc. Ano seguinte, hoje, a apresentação de estudantes, candidatou-se e ele admite que foi incentivado por esta participação que teve. Temos aqui em Sintra também vários casos concretos, lá está. Acredito que, sobretudo, é desmistificar, porque ouve-se muitas coisas, mas é desmistificar, informar e demonstrar que, apesar de tudo, o poder político está próximo, ouve e é interessado. Mais uma vez, acho que foi injusto logo ao abrir, e dos municípios que nós trabalhamos, das equipas técnicas que eu trabalho, acho que há muita vontade. Por vezes não existem meios suficientes para dar resposta a certas coisas e mecanismos para poder integrar, como disse, os outputs de certas assembleias, de certos mecanismos, depois não encaixam dentro da máquina do município, por exemplo, que é muito desafiante, grande e pesada. Acho que há dois aspectos interessantes, que eu acho interessantes daquilo que acabaste de dizer. O primeiro é, tu falaste em aproximação, eu diria quase a humanização da política, não é? Portanto, mostrar as caras dos políticos e aproximá-las dentro da arena, dentro do espaço de participação cívica, é de facto um passo muitíssimo importante. Mas, por outro lado, é também trazer a política dentro do espaço da participação cívica, porque uma coisa que também eu tenho reparado até no trabalho no terreno, em algumas destas práticas, é uma certa tendência em evitar que a política entre no espaço. Eu acho que nós temos de fazer exatamente o contrário, a política tem que entrar. Quando eu digo política, não falo em política partidária, mas os problemas políticos, uma discussão política alargada, sim, tem que entrar porque não há problema, não é um pecado termos ideologias, por exemplo, políticas, não é um pecado alavancarmos um debate que possa também ser tenso, não é? Entre ideias diferentes ou até contrapostas sobre possíveis soluções a problemas. Então, eu acho que temos de evitar uma certa tecnocracia da participação cívica e insistirmos, investirmos na entrada da política dentro destes espaços de participação cívica. Sim. Renato, quer acrescentar alguma coisa? Eu pensei que sim. Não, estou completamente de acordo. E tendo consciência que muitas vezes também, e às vezes eu próprio, enfim, nas nossas conversas, quando fazemos o elogio da sociedade civil, às vezes até em contraponto à classe política, caímos também num manicaísmo que é completamente insustentado. Porque as pessoas dos partidos políticos, muitas delas, algumas delas estarão lá por outras razões, mas grande parte delas, e da esquerda à direita, não faço distinções a priori, procuro não ser manicaísta, estão lá procurando o bem comum, estão lá defendendo o bem comum e com legitimidade, como disse, tendo posições contrárias a priori sobre diversas questões, mas estão lá de boa fé e, portanto, a sociedade civil também não se pode pôr numa posição angelical e dizer nós estamos para além das clivagens ideológicas, isso não existe. Obviamente a paz que também reflete, enfim, a maior parte das associações não são, até porque isso é uma restrição estatutária, nós não agregamos naturalmente partidos políticos.
E, portanto, as associações, cada uma delas, também reflete a heterogeneidade ideológica da sociedade. Sim, claro que sim. Isso, portanto... Nós temos que terminar, mas antes de terminar, eu vou fazer a mesma pergunta para cada um de vocês. Para escolher um ministério, e qual era a primeira medida que tomavam? Roberto? Qual é que é o Ministério? Ministério de Governo. Para escolher um ministério, qual era a primeira medida que tomavam? Promovia uma Assembleia Climática Nacional. Juntava os jovens à volta de uma mesa e discutia de forma aprofundada o que é que havemos de fazer para enfrentar nos próximos anos os impactos das alterações climáticas. Cristian. Vou ter que me juntar ao nosso Ministro da Educação, e já que estamos a reformular Cidadania e Desenvolvimento, tentarmos que seja, darmos muitas ferramentas nessa disciplina e desenvolvimento, acima de tudo para termos uma juventude mais crítica, que é o espírito crítico, na nossa opinião, é o mais importante, e lá está, começar a ver em cada escola, por exemplo, uma assembleia obrigatória de escola para perceber quais são os desafios de escola e para que se veja que é possível qualquer jovem mudar o que quer que seja no seu espaço, e a partir daí acho que vai haver uma maior confiança dos jovens na comunidade, uma comunidade mais coesa, e uma comunidade mais coesa é uma democracia mais saudável. Sim. Renato. Eu estava visitante do Ministério da Educação e da Cultura, mas o Cristian ficou como Ministro da Educação. Vai para a Cultura. E, portanto, eu vou para a Cultura. Portanto, temos Ambiente, Educação e Cultura. Já temos aqui é uma boa trilogia, governo. uma boa trilogia, uma boa tríade. Eu penso que a cultura é fundamental. Nós sabemos que é sempre o parente pobre dos vários governos. Já nem falo da questão simbólica do 1%, enfim, que não é tão simbólica quanto isso. Mas que medida é que tomaria? A primeira? Sobretudo trabalhar em rede. Esta, mais do que uma política em concreto, uma estratégia. Trabalhar em rede. O que faz falta, e isso também é a experiência que nós temos na PASC, trabalhar em rede, pôr entidades muito diferentes entre si, neste caso museus, teatros, filarmónicas, associações da sociedade civil, procurar que elas trabalhem em rede, em parceria. Isso é o que faz falta, essa cultura. Muito bem. Renato Venâncio, Cristian Briciag, Roberto Falanga, muito obrigado aos três por se terem juntado a nós para discutir Portugal, para pensar Portugal, neste caso sobre a participação cívica e tudo isso que representa para uma sociedade mais democrática.